Olá, bem-vindo ao Fadiza Play. A Faculdade de Direito Santo Agostinho promoveu no auditório do Campus Shopping o evento Direito das Mulheres, dos discursos religiosos às práticas sociais sobre o feminino, e que contou com a ilustre participação dos palestrantes Rodolfo Bastos e Amanda Muniz de Oliveira. E nós, do Fadiza Play, também embarcamos nesse interessante debate sobre as discussões sociais envolvendo a figura feminina. Confira agora um bate-papo bem legal entre a acadêmica Diana Câmara com os palestrantes do evento. Olá a todos e a todas. Hoje nós recebemos aqui no canal Fadiza Play a egressa da Faculdade de Direito Santo Agostinho, Amanda Muniz, para falar da temática a qual nós já introduzimos anteriormente. Amanda, bem-vinda. Obrigada. Para começar o nosso bate-papo, que é sobre discursos religiosos e as práticas sociais sobre o feminino, eu gostaria de começar com o tema de que as instituições religiosas são instituições tradicionais e muito antigas. Como, a seu parecer, na sua opinião, essas instituições elas influenciaram o papel social da mulher nos dias atuais? Sim, essas instituições elas influenciam e muito provavelmente continuarão influenciando a forma como a sociedade vê a mulher durante muito tempo ainda. Nós temos a construção de uma ideia de alguns modelos de feminilidade, principalmente dentro das instituições cristãs, e aí nós podemos falar, por exemplo, dos arquétipos de Eva, de Lilith, que teria sido a primeira esposa de Adão, que são mulheres que desafiaram a ordem divina, a ordem do pai, e por isso se rebelaram. E a essas mulheres é relegado um papel secundário, porque elas desafiaram a autoridade maior, a autoridade masculina de Deus. Então essas mulheres elas vão ser associadas, por exemplo, à questão da sexualidade, à questão da enganação, da sedução. E esses arquétipos eles vão ser construídos, eles vão ser difundidos até os dias atuais. Em contrapartida a esses arquétipos, nós vamos ter, por exemplo, as figuras de Maria Madalena, de Maria, que são mulheres santas e que as mulheres cristãs deveriam se espelhar. Então, qualquer mulher que se afaste dessa ideia de maternidade, dessa ideia de arrependimento e recato, nós vamos ter um olhar social, um olhar religioso, que vai influenciar na sociedade como uma mulher pecadora, uma mulher que não é digna de respeito, dignidade humana. E isso vai acabar afetando diversos espaços, especialmente o direito, né, que é justamente... É como se relegasse as mulheres só dois papéis, ou de uma mulher obediente e casta, ou de uma mulher pecadora e que transgride todas as regras. Exatamente. Ou você tem uma mulher que vai tentar ser virginal, no sentido de ser pura, ser recatada, ser do lar, bela, recatada e do lar. Ou nós vamos ter uma mulher que vai estar sempre se rebelando, sempre contrária àquela ordem estabelecida e que por isso precisa ser dominada e subjugada. A mulher perigosa. Então nós temos esses dois arquétipos aqui, assim, funcionando na sociedade. E de todas as formas a mulher sai prejudicada, porque nos dois arquétipos ela precisa como se ela precisasse de uma direção masculina e nos dois ela é criticada. Exatamente. Qualquer dos papéis que ela assume. Exatamente. Isso no direito vai influenciar, a gente tem observado nas pesquisas que a gente vem fazendo, especialmente na questão da violência. Nós vamos falar hoje no evento sobre uma sentença do juiz mineiro, a sentença proferida em 2007, em que ele tecnicamente, né, ele vai falar que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, mas o argumento que ele dá é que a Lei Maria da Penha vai ferir a lógica divina, porque o mundo é masculino, e assim deve permanecer. Então, a Lei Maria da Penha ele chama, né, a Lei Maria da Penha como um conjunto de regras diabólicas, remetendo essa ideia da mulher como um ser que vai desvirtuar o homem do seu caminho divino, da sua comunhão com Deus. E aí a gente vê isso como uma fundamentação em uma sentença judicial nos anos 2000. Isso é muito forte, a gente só não tem tanta consciência disso. Porque nos mostra que apesar da mulher estar inserida no mercado de trabalho, dessa conquista, a sociedade brasileira continua patriarcal. Ou estou errada na minha afirmação? Com toda certeza, a gente tem muito que avançar nesse ponto. Nós temos algumas condutas que são feitas pelos homens, que são admiráveis, inclusive são instigadas, por exemplo, a questão do adultério, da infidelidade. Os garotos, quando eles já fazem seus 10, 11, 12 anos, os pais já começam a incitar a questão da
sexualidade, enquanto nas mulheres a gente tem isso de uma forma muito reprimida, a não ser que essa mulher vai querer ser uma mulher da vida, né? Vai querer ser um estereótipo diferente. Então, a mulher... Pejorativo já o nome mulher da vida, né? Exatamente. Uma mulher que se comporta como os homens, ela não é bem vista, porque tem dois papéis bem separados ali. E a gente precisa questionar isso, porque isso é ranço de um pensamento patriarcal bem mais antigo. Por que uma mulher se portando como um homem, ela é vista de uma forma, e um homem se portando como ele é ensinado, é visto de outra. Né? De outra forma. Amanda, muito obrigada pelas suas considerações. Volte novamente no canal Fadisa Play, na Faculdade Santo Agostinho. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Em continuação à nossa entrevista com a mesma temática, eu recebo agora o convidado Rodolfo Bastos, doutorando em História, para nos falar um pouco sobre o tema. Rodolfo, bem-vindo. Muito obrigado. Rodolfo, como as crenças religiosas e de gênero incorporadas no indivíduo influenciam as práticas pedagógicas? Bem, as relações entre um discurso religioso e um discurso sobre gênero, elas têm uma íntima relação. Se pensarmos que os discursos religiosos, principalmente o cristão, já que a sociedade brasileira, tô falando, maior parte, isso, é tributária da religião cristã, né? E como a Amanda já tinha falado, desses arquétipos de feminilidade, ou modelos de feminilidade, então temos papéis muito bem demarcados do que a mulher deve ou não deve ser. Então, a partir daí, o sujeito acaba subjetivando, através dos discursos religiosos, essas formas de comportamento, de conduta, de ações na forma de pensar, de vestir, de se relacionar. E isso, então, vai fortalecer, além de constituir e construir, então, identidades de gênero, mas de uma forma binária, entre masculino e feminino, entre uma relação de uma mulher que está sendo preparada desde criança, recebendo, desde presentes na sua infância, uma boneca, um forninho. Para assumir um papel social específico. Exatamente, porque esse é o papel dela, né? Pelo menos é o que os discursos cristãos estão atentando, sempre está direcionando os papéis que a mulher deve seguir, assim como o homem deve seguir. Então, em contrapartida, se pensarmos que o menino, criança, recebe outros tipos de presentes mais tecnológicos, como um carrinho de controle remoto ou uma bola, sempre algo que vai remeter à tecnologia ou à força bruta, né, em contraste com esse modelo de feminilidade. E isso acaba sendo reproduzido em escolas, né, e aí tem as práticas pedagógicas que costumam reproduzir. Claro, tem modelos de educação que diferem um do outro, mas de uma maneira geral, isso ainda é reproduzido dentro do jardim de infância. E isso também dentro de casa, o que os pais esperam, né, das suas filhas e o que os pais esperam de seus filhos. Tudo isso tem todo um eco que foi produzido ali nos discursos religiosos. São ensinos pedagógicos diferentes, em casa e na escola, que no fim eles acabam ensinando as mesmas práticas e perpetuando os papéis sociais existentes. Exatamente, né? Ou seja, o tempo inteiro as pessoas são bombardeadas com imagens e informações que vão direcionar os papéis sociais. E nisso a gente pode associar o papel das mídias, né? Por exemplo, o audiovisual, novelas, filmes, músicas, sempre estão ali, de uma forma ou de outra, direcionando papéis entre masculino e feminino. Rodas de conversa, socializações numa mesa de bar. Né? Normalmente os grupos têm sempre essa disponibilidade e essa disposição de estar separando o masculino e feminino. A mulher sempre como um ser frágil. Por exemplo, em um momento de encontro ou de flerte entre um homem e uma mulher, é sempre um homem que ataca, que procura e que caça. Uma mulher que tem essa postura de ir atrás do que ela quer, por exemplo, ela chegar até um homem e demonstrar interesse e atacá-lo, né? Isso ela não vai ser muito bem vista. Porque isso não é um papel de mulher. Mulher decente não faz essas coisas. Isso é complicado e eu acho que essa fala sua, muito bem colocada, aliás, reflete diretamente no mercado de trabalho. Em questão que as mulheres, às vezes, são tão bem capacitadas, ou às vezes melhores capacitadas do que os homens e recebem salários menores. O que você acha dessa afirmação, dessa questão? Isso, na verdade, é só um resultado do que tudo que eu já falei. Porque o mercado de trabalho também é uma área que faz parte, constitui um espaço de atuação tanto de homem como de mulher. E as mulheres têm que se desdobrarem para conseguirem cargos de chefia. E, normalmente, recebem alguns rótulos, né? Às vezes falam que ela é lésbica, porque ela está ali fazendo um papel de mulher forte, ativa, né? E como ela atingiu esse cargo de chefia, ela vai ser rotulada dessa maneira, ou de maneiras que são feitas para depreciá-la. Então, dessa maneira,
mesmo quando elas alcançam esses cargos de chefia, que elas têm que se desdobrarem, ou seja, se mostrar um valor acima do que normalmente um homem teria que demonstrar para atingir aquele cargo, então acaba sendo... O esforço não é reconhecido. Não é reconhecido. Isso a gente pode ainda ir um pouco além. Imagina homossexuais para atingir cargos de chefia, né? Então, são grupos que estão sempre lutando para adquirir possibilidades de crescer e sempre tem que fazer um esforço muito maior. Verdade. Rodolfo, eu fico muito agradecida com a fala sua, da Amanda, que só veio a confirmar essas questões, a luta das mulheres, e não só das mulheres, eu acho que isso aplica às minorias de forma geral, para se estabelecer no mundo e no mercado de trabalho. Muito obrigada, volte novamente.